Não se assuste com o que eu vou dizer agora, mas eu tenho visto que isso é um fato tão real. É muito fácil você se acostumar com a igreja. E no mau sentido, porque nos acostumar com a igreja é gostoso no bom sentido também. Nós temos aqui uma família, uma comunhão, uma alegria. Mas nos acostumar com a igreja no mau sentido, eu digo, quando nós começamos a achar que dá para viver uma vida dupla, dá para viver uma vida com jeitinho, dá para viver forte aqui. Não dá. Nós precisamos definitivamente assumir e reconhecer o Senhor na família, na nossa vida profissional, na nossa vida relacional, em todos os sentidos. Ou o Senhor tem um lugar de proeminência nas nossas vidas. Falar de novo sobre a graça de Deus, ou seja, precisamos cristianizar os próprios cristãos. Já parou para pensar que por conta exatamente dessa falta, né, de entendimento, as pessoas têm muitas vezes colocado essa vírgula na sua vida espiritual. Então, o que é isso? É gente que diz hoje, talvez por uma questão de estatística, né, que tem uma religião, né, só que a religião que essa pessoa tem, né, que ela crê em algo, só que aquilo que ela crê não diz respeito àquilo que está exatamente nas Escrituras, na palavra de Deus. Então é alguém que claramente pode dizer, eu creio em Deus. E hoje, se você sair fazendo uma pesquisa na rua aí, faça uma pesquisa, quantas pessoas creem em Deus? Eu tenho absoluta certeza que a grande maioria, embora exista muitas pessoas que realmente são definidos, né, como ateus, mas grande parte das pessoas vai dizer, eu creio em Deus. Mas é aqui que entra a vírgula. É gente que crê em Deus, mas não ora. É gente que crê em Deus, mas não lê a Bíblia. Eu creio em Deus, mas eu educo meu filho do jeito que eu acho que tem que ser, e não do jeito que a palavra de Deus diz. Eu creio em Deus, mas, pastor, perdoar também é demais. O que dizer? Ter que ir lá pedir perdão para aquela pessoa. Vocês estão entendendo? Que é um tipo de creio em Deus, mas que não se concretiza com atos visíveis. Eu creio em Deus, mas infelizmente eu tenho uma vírgula. E essa vírgula muitas vezes diz respeito às minhas necessidades, às minhas vontades. Então eu faço de Deus meio que o preenchimento do lugar que eu acho que precisa ser preenchido. Eu faço de Deus só um mero executor sobre os meus problemas. Deus só é importante quando uma enfermidade aparece. Deus só é importante quando a crise aparece, quando as finanças começam a ter dificuldade. Então, Deus, ele vira um mero acessório dos meus momentos de luta e não um ponto final na minha vida. Eu creio em Deus e faço da palavra dele o grande direcionamento para a minha vida. A palavra dele é o manual dos meus caminhos, é através da palavra dele que eu me comporto em nível social, espiritual, é através da palavra dele que eu educo meus filhos, é através da palavra dele que eu constituo as regras da minha empresa, é através da palavra dele que eu estabeleço os princípios do meu casamento. Vocês estão entendendo, gente? Então, isso me chocou, porque a presença dessa vírgula depois do creio em Deus faz a diferença na vida de muitas pessoas. Faz a diferença. Eu não consigo imaginar um evangelho com vírgula. Eu não consigo imaginar uma crença com vírgula. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou a palavra de Deus é a palavra final e ponto final, ou ela é só um acessório para os seus dias de crise. Vocês entendem isso? Bom, eu quero levar você à meditação
Tem um outro texto da palavra? Deixa eu passar ele aqui. Está em Tito. Tito estava vivendo em um tempo onde a igreja também estava vivendo essa vírgula. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele dá orientações a Tito. Tito, por alguma forma, ele demonstra aquilo que estava acontecendo na igreja. E aqui Paulo, juntamente com Tito, estão meio que tirando ali a característica da igreja da sua geração. No verso 10 ele diz assim: porque há muitos rebeldes que não passam de faladores e enganadores, especialmente os da circuncisão. Então, quando ele fala aqui especialmente os da circuncisão, sabe o que ele está dizendo? Era entre os crentes. Aqui ele estava falando da igreja. Ele não estava falando dos de fora. Ele estava falando de, preste atenção no que eu estou dizendo, enganadores e faladores da igreja, os crentes enganadores e faladores. Aí o verso 11 diz assim: e é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem para obter ganhos desonestos. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. E não deem atenção a lendas judaicas e nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, contudo, para os impuros e descrentes nada é puro. Ao contrário, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E é aí a afirmação que eu separei para vocês compreenderem melhor o que todo o texto está dizendo aqui. São pessoas que afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos, o quê? Negam. Era isso que Paulo, juntamente com Tito, estava dizendo. Ele estava observando a igreja e reconhecendo os cristãos ateus. Quem é o cristão ateu? Cristão ateu é aquele que afirma que conhece a Deus, mas seus atos o negam. Voltando àquilo que nós dissemos no início, creio em Deus, mas não concordo assim. Não precisa ser assim também radical. Não precisa assim, pastor? Não tem que levar as coisas ao pé da letra, pastor? Porque, afinal de contas, é tão difícil, seguir o Senhor. Querido, ou cremos em Deus, ou não cremos em Deus. Não existe mas. Não existe vírgula. Não existe nada que possa, então, dizer ao nosso respeito mais do que a nossa própria vida. Então eu estou aqui para dizer a você que sim, os da circuncisão eram os crentes, e que sim, é possível ter gente na igreja que afirma que conhece a Deus. Se perguntar na escola, na faculdade, no trabalho, dentre a família, qual sua religião? Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. Beleza. É meio que uma definição hoje genérica, gente. Felizmente, se definir pelo IBGE como cristão não é o mesmo do que seguir a verdade com coerência de coração. Porque é possível hoje. Boa parte das pessoas que se afirmam cristãs, elas negam a Deus com seus atos. Elas continuam vivendo a sua vida depois da vírgula. E ok, para muitas pessoas isso faz parte da sua cultura, porque viram os seus pais fazendo assim, vivendo um cristianismo depois da vírgula. Viram seus avós, viram até mesmo líderes que deveriam dar o exemplo, mas quando não deram o exemplo, influenciaram negativamente. É por isso que é tão precioso. A gente estava tendo a aula ali agora,
da Reforma, que é a aula que fala do catolicismo, das religiões, do protestantismo, do espiritismo. É uma aula bem legal. E nessa aula nós estávamos falando exatamente sobre isso, né? Como que na Reforma Protestante nós tivemos o acesso à verdade, que é a palavra de Deus. Eu acabei de contar para eles ali, incentivando eles, inclusive, a assistir aquele filme do Lutero. Fantástico. Semana retrasada, eu estava falando, o Rafael, em casa, pegou um livro que nós temos lá, que fala da história da Catarina von Bora, que é a esposa de Lutero, e ele começou a ler e se empolgou. Pai, né, quero conhecer mais essa história. Eu falei, peraí, filho, então vamos assistir juntos. Aí assistimos juntos o filho. Eu recomendo a você, faça isso com a sua família. Muito bom, porque ali você vê como que nós temos o privilégio, né, de termos hoje acesso à palavra de Deus. Naquela geração, eles não tinham esse privilégio. Era algo especificamente para os clérigos. Aliás, era para o alto clero. Só o alto clero podia ler a Bíblia. Hoje, você pode ler a Bíblia quanto tempo você quiser, todas as horas. Ela está totalmente acessível a você. Então, nós não temos mais desculpa. Então, quem quer viver um evangelho depois da vírgula está fazendo por conta própria. Uma coisa que você precisa saber: nós, a Igreja do Senhor, sendo bem mais específico ainda, a Igreja Nova Aliança de Arapongas, nós temos compromisso com a palavra de Deus. Se você quer viver uma vida paralela à palavra, saiba que você está fazendo isso por conta própria. Porque não existe evangelho, crença, vida com Deus depois da vírgula. Ou eu creio em Jesus Cristo e em toda a sua palavra, ou eu nunca criei em Deus. Essa é a verdade. Só que hoje tem muita gente vivendo assim, né? Porque as pessoas, elas creem, né? Elas têm um anseio pela questão da felicidade. Por isso nós começamos aqui lendo, né, Mateus capítulo 5, onde Jesus define, de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, o que é realmente felicidade. Jesus estava definindo aqui o conceito de felicidade, porque hoje nós temos um conceito totalmente distorcido. Qual é o conceito que nós temos hoje? É um conceito de felicidade no sentido apenas de autorrealização. E aí tem uma tragédia acontecendo hoje, que é a união de duas frases, que é exatamente felicidade mais qualquer preço. Isso está gerando tragédia, porque as pessoas, elas não importam, eu quero ser feliz. Eu estou aqui, pastor, exatamente para isso. Eu venho à igreja porque eu quero ser feliz. Eu quero ter as minhas realizações. E o conceito de felicidade da Bíblia foi completamente distorcido. Essa é uma inversão total. Faz com que as pessoas acreditem em interpretações equivocadas que levam a erros gravíssimos. E o primeiro erro grave desse conceito de felicidade é o erro de que Deus existe para me fazer feliz. Olha só que erro gravíssimo esse. Para que Deus existe? Então, Deus existe para me fazer feliz. Eu quero ser feliz. E é por isso que eu busco a Deus. E essa inversão de valores tem feito com que as pessoas acreditem em loucuras a respeito de Deus. Elas acabam, muitas vezes, construindo um tipo de mentalidade sobre Deus que não está aqui na Bíblia. É fruto da sua imaginação. É fruto da sua vontade. Mas não é originado nas Escrituras. A Bíblia, vou passar um versículo, Provérbios 14, 12. Olha o que esse versículo diz, né? Tem caminhos que, aos olhos do homem, o que a palavra diz ali? Parece direito. Gente, parece.
Nós falamos muito sobre esse versículo naquela série do Bem ou de Deus e na série Kryptonita. Vocês lembram disso, né? Há caminhos que ao homem parece. Diga comigo assim, parece, mas não é. Sabe? A vida está cheia de ciladas. A vida está cheia de, muitas vezes, situações que fazem com que você precise estar alerta. São coisas que parecem, nossa, parece que é de Deus, né? Parece que é a vontade do Senhor, mas só parece. E há caminhos que ao homem, é a interpretação do homem, mas no final o que a Bíblia diz? É caminho de morte. É possível que uma pessoa viva enganada até dentro da igreja, preste atenção nisso, fazendo coisas, agindo de algumas maneiras que parece ser espiritual, parece ser legal, parece ser cristão, parece ser de Deus, mas não é, gente. No final é morte, que é um engano. Se tem uma coisa horrível, é ser enganado. Você já foi enganado? Olha o sentimento de impotência. Eu já caí em alguns golpes. Às vezes a gente acredita demais nas pessoas. Ah, meu Deus, coisa do golpe, né? Mas eu lembro, o primeiro golpe que eu caí, não era nem na época da tecnologia. Eu fui guarda-mirim, né? E o meu primeiro emprego depois da guarda-mirim foi numa floricultura que tem na frente da igreja matriz, que na época era da Gisele, não sei quantos vão lembrar, que era Giseles Floricultura, né? Naquela época ainda não tinha WhatsApp, não tinha, né, todos esses golpes modernos que a gente tem hoje, mas aquele dia foi um sentimento de impotência terrível. Por quê? Eu estava ali na floricultura, era dia das mães, era o dia mais vulco-vulco, né? E o golpista lá foi muito estratégico, né? Pegou bem um dia que o negócio estava bombando e tal, e aí ele fez uma ligação para a floricultura, falando, não, eu quero um buquê assim, 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 e aí você me traz o buquê e manda o menino, que era eu, o menino, né? Manda o menino trazer o troco, né? Que era 100, não sei se era 100, 50, não sei quanto que era, mas era um valor que para mim naquela época era muito alto, né? E aí ele pediu a melhor, a mais cara de todas, e vai eu lá com o troco, né? E aí eu coloquei na cargueira, né? Eu buquei, saí, acho que eu andei assim, dei umas 5 pedaladas, veio um cara, acabei de pagar ali para a Gisele, agora é só você me entregar aqui a flor e o troco. E aí eu, ingênuo, né? Dei a flor e o troco, e aí eu voltei lá na floricultura e falei, o rapaz acabou de entrar aqui e pagou, né? Ela falou assim, não, ninguém pagou nada. Ela falou, você caiu num golpe. E, gente, eu lembro até hoje disso, né? Depois disso já caí em outros também. Mas não tem sentimento pior do que o sentimento de impotência de ser enganado, sim ou não? Você age de uma forma ingênua. Você quer fazer o teu trabalho, você está fazendo o que é bom. Eu já falei do golpe que a minha mãe caiu, né? Aquele golpe foi um dos mais terríveis aí da nossa família. Até hoje dói, né? Pelo valor que foi. Mas era a minha mãe também querendo fazer uma coisa boa. Gente, como é duro você ser enganado, o sentimento de impotência. Agora imagine você fazendo a vida toda algo que não estava no propósito de Deus, algo que não era para você, caminhos que você estava escolhendo, que aos seus olhos eram os caminhos corretos, mas que no final era caminho de morte. E aí, lá pelas tantas, depois de ler esse livro, depois de mastigar um pouquinho, entender a mensagem dele, eu li a frase que quase me fez parar de ler o livro, e que inclusive eu vou pedir para fechar a porta ali, para ninguém sair correndo agora, porque foi a frase mais impactante, e talvez uma das mais impactantes da minha vida, e você só vai entender essa frase
se você conseguir chegar até o final dessa mensagem. Ela é dura. Mas a frase é assim: Deus, que você seja feliz. Que você seja feliz. Que cara que vocês fizeram agora. Que cara que vocês fizeram agora. Estou ouvindo daqui o barulho do seu cérebro. Estou ouvindo daqui o barulho do seu cérebro pensando. Deus não quer que você seja feliz. Você seja feliz. Ah, pastor, eu vim aqui para isso. Eu estou aqui por esse motivo. Bom, a palavra de Deus, ela tem inúmeras direções sobre isso. E eu quero começar por aqui. Seja feliz quando esse feliz te leva ao que está escrito ali? Olha só. Então, Deus não quer que você seja feliz quando esse feliz te leva a práticas erradas. E é aquilo que eu estava falando no momento anterior. O problema que nós temos hoje é a soma das duas a qualquer preço. E é isso que leva as pessoas, em nome de algo bom, né? Em nome de algo nobre, a buscar, né, a sua felicidade. E aí lança-se uma frase que, na minha opinião, é uma das frases mais demoníacas dessa geração, que é: eu mereço ser feliz. Sabe, por trás dessa palavra, eu mereço ser feliz. Se pela graça de Deus a gente conseguir chegar ao final desse sermão, você vai entender isso um pouco melhor, né? Porque para muitas pessoas o problema reside no quê? Fazer da sua felicidade uma espécie de passaporte para ser feliz, para pecar. É quando muitas vezes, né, em nome da minha felicidade, eu tenho a licença para pecar. E é por isso que Deus não leva a práticas erradas. E hoje a gente está vivendo exatamente aquela frase que você conhece bem. Né? Apoderado de algo que ele está utilizando como um mecanismo para buscar a sua felicidade, e tudo que ele imagina é: me faz feliz. Agora, será que me faz feliz é suficiente? Não importa se eu vou passar por cima de princípios, não importa se eu vou violar a palavra de Deus, não importa se eu vou abrir mão de tudo aquilo que o Senhor tem como direção para a minha vida, eu vou abrir mão da palavra de Deus para ser feliz? Então, definitivamente, Deus não quer que sejamos felizes. Deus não quer que você seja feliz quando a tua felicidade te leva ao erro, te leva ao engano, te leva ao pecado. Moisés foi um grande exemplo nesse sentido. Hebreus 11, 25. A Bíblia diz que, pela fé, Moisés, sendo já grande, olha só, ele não estava para ser estabelecido. A Bíblia é clara, sendo já grande, ele já era príncipe. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E ali está aquilo que diz respeito a nós também. Escolhendo, você escolhe. Você quer seguir a sua felicidade ou você quer seguir a palavra de Deus? E assim, Moisés escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele escolheu. Ele abriu mão daquilo que a maioria das pessoas não abririam mão. Gente, os privilégios de um príncipe no palácio, no conceito
de felicidade desse mundo é o ápice. Ele abriu mão dessa felicidade. Ele abriu mão desses privilégios. Ele abriu mão de ser chamado o filho da filha de Faraó, porque ele não queria ter pecado. E aí, na nossa geração está tão frouxo, os crentes estão tão frouxos, que estão vivendo assim. É a vírgula, depois do mas, é a atitude que não diz respeito ao cristianismo que professa, a fé em Deus, porque eu quero ser feliz. Porque afinal de contas, né, eu mereço ser feliz. Ai, tadinho de mim, eu preciso tanto, né? Esse é meu sonho, esse é meu objetivo. E aí, felicidade a qualquer preço. Resultado, essa tragédia de um mundo sem princípios. De gente que, cristão ateu, crê em Deus, mas não ora. Crê em Deus, mas não lê a Bíblia. Crê em Deus, mas educa os filhos conforme os educadores do mundo, não conforme a Bíblia. Creio em Deus, mas não perdoa, não pede perdão. Crê em Deus, mas vive amaziado. Crê em Deus, mas acha que o problema está sempre no outro, nunca em mim. Veja a loucura que nós estamos cometendo. Veja como que nós construímos uma vida em cima de uma felicidade que é mais uma vaidade do que a felicidade. Então é isso que está acontecendo aqui. Outro problema que a gente encontra, terrível, é o problema de conquista a felicidade através das coisas, né? Esse é um segundo erro clássico, aonde dá até medo de falar essa palavra, mas Deus se torna apenas um meio para atingir o meu fim. Veja bem, o Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o Deus Criador, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, ele é reduzido a um mero meio para atingir os meus objetivos. Então, esse é o conceito da felicidade para muitas pessoas. E as pessoas ainda vão ter felicidade através das coisas, das conquistas materiais, por exemplo, e essa é uma das maiores mentiras sobre felicidade. Porque a alma humana é insaciável, gente. É a coisa do telefone, né? Você hoje tem não está aqui, um telefone, é lá, 14, 15, mas lançou 17. 14, 15, mas lançou 17. E o que o 17 tem de diferente? Tem um pim-pim diferente. Mas a alma humana, insaciável por felicidade através das coisas, começa os ídolos de adoração sem perceber. Então, o diabo vai pregar qual mensagem para você? O diabo vai pregar a seguinte mensagem para você: você só é feliz quando você tiver aquele produto. Você só vai ser feliz quando você conquistar aquele objetivo. Então, essa mentira da felicidade faz as pessoas viverem uma vida obcecadamente focadas na sua